O Eric tá entrando. Oi, gente. Ê, Olá, tudo bem? tudo ótimo. Deixa eu afastar um pouco aqui. Muito Eu, bem. eu tava bem no terraço agora, mas o sol tá tanto que eu não tava enxergando nada. Eu falei, não, vou ter que descer e ficar na sombra. É igual eu tava procurando aqui um lugar, porque essa hora ainda tem sol, né? Mas eu queria luminosidade, mas Sim. achei um cantinho, achei o cantinho. É, porque eu tava Ô, aproveitando o sol, tava muito frio aqui. Mas lá de ah, cima eu não é. enxergo nada, fica assim de olho fechado. Aí eu falei, não, vou descer. Eric, você sabe colocar o tema fixado? Eu tava tentando, mas eu não sei se você puder fazer isso pra gente. Peraí. Enquanto o pessoal vai entrando. Olha só, eu vou escrever o título aqui. Agora você Ah, clica nisso que eu escrevi, segura e vai aparecer para você assim, fixar tema. tô segurando. Você segura e solta. Segura e solta. Nada. Deixa eu ver. É porque eu acho que só Nada. você Ah, consegue, eu não, não deu. consigo. Deu? Aí. Deu. Deu, Aí, deu, deu. Ok. aí, ó, Muito fixado. bem. Aí. Muito bem. Que Beleza. bom. Muito bom ter você aqui. Muito bom essa oportunidade que a gente está tendo de trocar, né, Eric? Eu estou muito Sim. feliz com isso. Muito É, feliz pois é. mesmo. Comece se apresentando. O pessoal está entrando aí ainda. Hum, É. Enquanto o pessoal vai entrando, você ou eu, a gente vai se apresentando, né? O que você acha? Sim. Sim, pode começar. Então, ó, vamos lá. Gente, eu acho que a maioria das pessoas que vão participar, né, já deve ter me visto em algum momento, talvez no seu stories, em alguma citação sua. Eu sou personal, já me formei tem 12 anos. Ultimamente, estou voltando ao mercado de trabalho ainda, porque eu estou morando fora do Brasil, mas lá eu sempre fui personal em domicílio, sempre trabalhei com a linha de peso corporal mesmo, sempre fui da linha do Flow, do TACFIT, por muito tempo também eu investi nisso, acho muito legal. E parei um pouco de fazer musculação com os meus alunos, exercícios em máquinas e tal, então o meu foco é essa linha, sabe? As minhas certificações, os meus cursos foram todos voltados para essa coisa do movimento primitivo, ancestral, essa coisa do resgate mesmo, do natural, né? Não do normal. O normal nem sempre é natural. Mas o que eu trabalho mesmo, o que eu levo comigo, é o resgate do natural, do agachar, do rolar, do pular, saltar, se mover mesmo como humano, né? Com a função que nós temos humana, que esse realmente é o exercício funcional, é o exercício humano, né? O exercício que nós sapiens podemos fazer e a gente se diferencia dos outros animais justamente por essa nossa potencialidade de se movimentar, né? A gente pode fazer tudo quase, eu acho que tudo mesmo a gente pode fazer e bem, e com um padrão respiratório muito bom, muito desenvolvido, com um padrão de nutrição muito melhor, de metabolismo muito melhor do que dos outros animais. Então, isso tudo ajuda-nos e nos facilita a nossa vida, né? A nossa vida mais saudável. Então, é isso que eu busco para mim. Ultimamente, eu tenho trabalhado também com a parte emocional do movimento, né? Que é uma descoberta, é uma longa estrada até que você se depara com o movimento de dentro para fora e não de fora para dentro, que é o que a gente vai falar hoje, que é um movimento mais sutil, um movimento energético, um movimento que ele tem, para mim, ele tem mais significado, assim, porque ele é mais abrangente, né? Ele envolve mais a pessoa de uma maneira mais real, porque ele trabalha, a pessoa sente realmente, ela sai sentindo que aquilo fez uma diferença enorme na vida dela, emocionalmente. E aí segue o fluxo, né? O físico agradece quando a mente está beleza, o corpo agradece e só vai. É. Então, é mais ou menos isso aí. É difícil a gente falar da gente, né? Vai, manda bala, você. É difícil mesmo. Então, primeiro, antes de me apresentar, eu quero falar por que eu cheguei em você nas redes sociais. A gente não se conhece pessoalmente, apesar dos dois serem de É, Minas. E é incrível, porque eu não. conheço as pessoas,
elas estão no mundo inteiro, aí eu pergunto assim, de onde você é? Ela, de Minas. Minas parece um vírus, se espalha assim, sabe? É. Mas assim, ó, eu acho que foi a Eloá que me apresentou o teu Instagram, que ela é da Uhum. minha cidade. Hoje eu moro no extremo sul do Rio Grande do Sul. O que que acontece? Foi por uma necessidade que eu voltei a investigar movimento, porque eu me tornei uma pessoa sedentária. Eu saí de alguém que dava aula de yoga, talvez aí, ah, 3 vezes por dia, fazendo junto as atividades, porque eu gostava de fazer junto, para alguém que foi para zero. E assim, eu sei que é uma grande desculpa, mas é uma desculpa real, porque depois que a escola de Ayurveda que eu tenho expandiu, eu comecei a viajar o tempo inteiro. Então eu viajava para todos os lugares do Brasil e eventualmente eu ficava 3 a 4 meses na Índia e sem ter tempo para quase nada porque eu ficava trabalhando. Ou eu estava trabalhando traduzindo os cursos, né, de Ayurveda lá dentro da instituição que eu trabalho, que eu sou parceiro hoje, ou eu estava me deslocando. E isso não podia ser desculpa, porque yoga se faz em qualquer lugar. Só que sabe que É verdade. eu comecei a me entregar mesmo, assim, porque para mim sempre tinha outras prioridades. Aí, quando eu vi teu Instagram, foi meio com um tapa na cara, porque você se movimenta com 2 filhas em casa e você usa as 2 filhas para se movimentar. E eu falei, É. desculpa, vou falar o que eu falei. Eu falei, puta merda, eu tô muito parado. E aquilo me despertou, Carol, de novo, assim, porque o Que bom. movimento um dos principais pilares, talvez junto do sono e alimentação, é o principal pilar da saúde, né? Então, eu sou terapeuta, hoje eu trabalho com Ayurveda, minha especialidade é Ayurveda e psicologia. Mas assim, quando eu falo psicologia, para as pessoas entenderem, é também uma psicologia ancestral, né? Apesar de ter Sim. formações dentro de psicologias modernas, né, que eu estudei desde de psicanálise até psicologia comportamental, psicologia positiva, flow e tudo, eu volto todo o meu olhar para uma psicologia antes disso tudo. Porque essas Sim. psicologias, elas começam há 100, cento e pouquinhos anos atrás. A psicologia que eu Sim. estudo começa, no mínimo, há 3.500 anos atrás, né? Uhum. Que era como os ancestrais olhavam a nossa mente. Então, para mim, é impossível dissociar corpo e mente, né? Sem dúvida. E, Sem inclusive, dúvida. o tratamento de uma pessoa que chega com alguma enfermidade que seja psicológica é tratado a partir do corpo também. E aí, nisso, Uhum. entra a questão do movimento. E eu estava me sentindo traindo o meu movimento de cura, porque, assim, eu era a pessoa que estava esquecendo o movimento, É né? verdade. É E, bem e por isso aí. pode falar. É bem por essa linha mesmo. A negligência, né? Ah, É, né? E é aí eu verdade. comecei a pensar, Carol, assim, bom, daqui a pouco eu vou ser esse doente aí, porque eu sei para onde eu tô indo. E E aí, você o que está que acontece? tratando. Sim, e vira um bolo de neve, porque assim, aí tu quer fazer atividades, aí tu se compromete, aí tu não faz, aí isso gera um mal-estar porque você não fez, aí gera uma cobrança, dessa cobrança isso vira uma ansiedade, dessa ansiedade isso vira uma depressão, dessa depressão isso vira uma enfermidade gigante, né? É verdade. Uma coisa E, puxa a outra. e eu decidi sair dessa. Então, eu tô aqui não só porque nós estamos com essa live, daqui a pouco a gente fala um pouco, inaugurando um trabalho conjunto, que eu tô super feliz com isso, mas, mas também para Também. falar que esse movimento aqui é um movimento que também serviu muito para mim, enquanto um olhar do Eric que precisa de cuidado, né? Sim. A Mari está falando que está tendo interferência na transmissão. Mais alguém está Será que é a tendo, minha? tá tendo interferência aí? Me diga. Ou se o som está claro para todo mundo. Se vocês puderem A escrever aí. minha internet às vezes dá pau aqui. Não é 100% não. Vamos ver, Se porque estiver legal. eu te escuto bem. Só queria saber se o Ah, pessoal escuta aí, tranquilo. Só me mandar, porque eu estou vendo que a Simone tem respondido as coisas aqui.
É. Parece que tá rolando. Aí, tá tudo ótimo. Ah, Então, então tá bom. é só falar para a Então, Mary aí, pra você buscar um lugarzinho melhor para sua conexão, tá? Obrigado pelo ótimo. retorno aí, gente. Valeu, gente. Então, Então, eu acho que isso acontece não é só com você. Muita gente na nossa área, a gente mesmo, nós treinadores, a gente acaba, às vezes, dando aula, dando aula, dando aula. No final do nosso expediente, a gente está tão cansado e tão esgotado, porque lidar com pessoas também é uma coisa muito energética, né? Você se doa não só fisicamente. Então, você está sem energia para você mesmo. E aí, o que acontece é que realmente você vai postergando aquilo, vai deixando de fazer, e aí vai se anulando. O que eu estou vendo agora é uma coisa muito boa que as pessoas estão descobrindo de treinar, poder treinar em casa, poder treinar a domicílio, e eu estou achando maravilhoso que todo mundo está descobrindo que tem uma casa que não é funcional, que precisa comprar que seja um colchonete, precisa ter pelo menos um quadrado para poder fazer alguma coisa. As pessoas estão descobrindo isso agora na quarentena, e eu estou muito feliz, porque eu sempre trabalhei dando aula em casas, sabe? Só que eu levava o meu equipamento. Então, é muito bom ver todo mundo se equipando, se uhum. preparando. Ah, já que eu vou ficar em casa, então tá. Eu fui numa loja aqui na Itália e não tinha nada na loja Decathlon, porque realmente as pessoas compraram tudo da loja online para poder fazer treino em casa. Então, é uma possibilidade muito legal. E esse tapa na cara que você teve, agora está acontecendo muito, muita gente está tendo, e isso é muito bom, e é bom ter professores e treinadores capacitados para atender esse público de maneira responsável, porque uma coisa feita via online, que não tem o tato, que não tem aquele... Tem que ter um interesse de mesmo olhar, cuidar do outro, né? O online torna isso um pouco mais difícil. Então, eu espero que os professores também estejam bem capacitados, que eu faça isso de uma maneira que quem me vê consiga fazer, que seja uma meta atingível e que seja também uma coisa muito responsável para eu, mesmo estando online, não machuque, não cause frustração em ninguém. Então, vamos nessa, vamos junto. Que lindo. Então, e aí, Carol, dentro dessa perspectiva, quando a gente conversou, eu comecei a pensar assim, poxa, eu preciso fazer algo com a Carol. E aí a gente está nesse namoro de fazer algo tem mais ou menos um mês e meio, 2 meses, né? Ou talvez até É mais, verdade. não sei. Mas eu acho. Eu acho que mais. E aí eu fiquei pensando, tá, vamos começar então, vamos inaugurar. E aí essa proposta de 2 lives, porque eu acho importante que a gente está discutindo aqui como é o movimento sutil interno e como é o movimento sutil externo, né? Então, hoje tu tá me convidando para eu falar desse movimento sutil interno, como as coisas se movimentam dentro da gente energeticamente, e como essa energia de dentro para fora, tu vai falar como que tu elabora esse tipo de atividade para que essa energia se expanda para fora do corpo, né? E eu acho que é uma grande oportunidade hoje da gente discutir um pouco sobre isso. É Então, eu maravilhoso. comecei dizendo que era, né, um grande desafio para mim retomar as atividades físicas, porque eu estava gerando desculpas pelo tempo, e eu percebi que, Uhum. na verdade, até quando tu se movimenta menos, a gestão do tempo fica mais difícil, né? Não sei por Sim, quê, parece que o corpo gosta da inércia quando você entrega para ele a inércia. E é ele gosta do verdade. movimento quando você entrega para ele o movimento, né? Exatamente. É. Isso é uma loucura. Mas assim, eu fiquei pensando, né, quando a gente está nessa proposta de movimento ancestral, e talvez seja algo que a gente possa discutir mais para frente, nessa live aqui hoje, o quanto o nosso movimento externo está conectado ao nosso movimento interno. E aí eu quero falar um pouco sobre esse movimento interno e a influência do externo. Eu lembro que você postou esses dias, porque as pessoas têm que entender que nós que trabalhamos com saúde somos humanos e a gente também sofre das mesmas dores que eles. E Sempre. tu postou uma foto em que tu estava fazendo uma postura bem bonita, assim, você estava na praia, e tu falou Uhum. assim, eu estou constipada. E aquilo me chamou muita atenção. E eu falei assim, bom, eu acho que agora tem um tema interessante para eu discutir com a Carol. Porque, assim, o nosso corpo, né, ele tem toda uma biodinâmica.
E a Ayurveda é linda para entender essa biodinâmica, porque, ao contrário do que hoje são os estudos da nossa ciência e da nossa medicina alopática, que visa colocar um olhar bioquímico para as coisas, a Ayurveda, Sim, desde sempre, teve um olhar biofísico, né? Então, quando eu estou falando de Ayurveda, o tempo todo eu estou falando da física quântica, por exemplo, sim, sabe? E sim. eu consigo analisar isso de um modo grosso até um modo extremamente sutil. Então, por exemplo, só para adiantar para o pessoal, quando tu me disse assim, eu estou constipada, há algo internamente que está movimentando muito errado no teu corpo. Entende? E aí não adianta a gente só olhar para o movimento externo e pensar assim, opa, eu estou constipada e isso está ok, porque não está ok. Não tá Entende? ok, com Tá certeza. ok no sentido, somos humanos, tá tudo bem. Os Uhum. humanos têm o direito de ficar constipados, mas a gente tem que olhar para isso. Acontece. É, É. Só que aí o que acontece? Por exemplo, quando a gente pensa que o corpo ele tem essa dinâmica, biodinâmica, que é física, que é movimento físico, que energia é pura onda, né? Então, a partir do momento que a gente respira, e a Ayurveda descreve isso lindamente, a partir do momento que a gente respira, a gente está colocando prana para dentro do nosso corpo. Mas esse prana ele tem uma ordenação e um ciclo de movimento, né? O prana, por exemplo, ele começa se movendo da cabeça para baixo, ele entra, se move da cabeça para baixo e aqui ele se espalha, ele troca de nome dentro da fisiologia da Ayurveda, mas agora a gente não precisa entrar em nomes técnicos, mas ele tem uma ideia de que ele vai, alimenta o fogo. Olha só, isso tudo é movimento, tá? Primeiro a gente vai chamar isso tudo de ar, depois eu vou traduzir isso tudo para uma noção mais contemporânea. Então esse ar, que é Sim. prana, entra para dentro do nosso corpo, e aí ele desce, alimenta o fogo digestivo. Olha que coisa bonita. Depois ele Yoki. sobe de novo, alimenta o coração. Do coração ele distribui para o corpo todo. Do corpo todo ele se reúne de novo no centro do corpo para ser expulso. Esses são os Que caminhos, doido. esses são os caminhos energéticos que a gente faz no nosso corpo. A mulher, ela Uhum. tem uma coisa a mais, né? Porque dentro desse movimento ele se subdivide em um certo momento, de 28 em 28 dias, que toda essa energia se concentra no útero. E se você não tem fecundação, então você vai ter que expulsar também. Sim, Então uma pessoa constipada está com algo errado no último ciclo de movimento, que é o movimento de expulsão. sim. Entende? Só que assim, olha, quando eu falo em movimento, primeiro vamos pensar isso só como ar, tá? Quando eu falo de movimento, se eu estou inspirando, o Ah. movimento não é só de inspirar e expirar. Entre inspirar e expirar, tem todo o movimento corporal que está permitindo que eu Uhum. faça digestão, que eu faça metabolismo, que eu faça anabolismo, que eu faço tudo no meu corpo Sim. e que depois eu reúno tudo que tem que descartar e descarte. Né? Eu falo com as pessoas, a respiração é tão importante que a nossa vida, na verdade, ela é um intervalo entre a primeira Uma- inspiração e a E a última última. expiração. Né? E É. se a gente dividir isso a todo momento em que a gente inspira e expira é um novo ciclo de vida que a gente está fazendo. E aí, Sim. imagina que em algum momento esses movimentos em ti estão com algum desvio. Então vamos usar teu exemplo, porque como tu postou, eu estou trazendo ele. Né? O Sim. teu exemplo Mas de estar com... Pode falar. sabe por que que eu postei? Eu estou fechando o curso Somato Visceral, que trata sobre várias coisas do nosso sistema digestivo, né? Do nosso metabolismo e tal. E eu estou nessa parte da constipação, refluxo e algumas outras doenças do sistema. E 47% das mulheres acima de 30 anos São têm constipadas. constipação. Sim, sim. Basta, no meu caso, basta uma situação diferente, basta que eu saia de casa, basta uma viagem, basta um estresse, que antigamente, eu acho que muita mulher também, eu acho que você deve ter uma explicação boa para isso, ou é a constipação, ou é a cândida, que é uma coisa que também está muito ligada à parte psicológica, ao Sim. estresse, à mudança, né? Então, por isso que eu postei, porque nós temos vergonha de falar isso. Então, é bom que você fale.
pra Claro, gente. mas eu achei lindo você postar, porque eu acho que quando você humaniza o terapeuta, as outras pessoas se identificam. Mas tu falou, posso explicar, a cândida e a constipação são também consequência de um movimento errado que está acontecendo no corpo. Vamos tentar explicar isso fisiologicamente. Aí eu vou explicar para os profissionais da saúde aqui que eu estou falando de uma fisiologia no prisma de explicação do Ayurveda, que não é Sim, diferente da medicina moderna, mas olha de um jeito diferente. Então, assim, quem quiser entender mais profundamente como esse olhar, vai ter que estudar Ayurveda. Mas eu vou precisar, eu vou tentar contar de uma maneira que vocês entendam. E isso que tu falou foi bom, porque eu vou usar como exemplo a viagem, o estresse, para te explicar. Mas olha só, então, assim, como os movimentos, então, de entrada e de saída, eles são todos coordenados, se em algum momento você comer qualquer coisa que, de repente, o teu intestino demora mais para soltar, e isso abafou o teu fogo digestivo, demorou mais tempo para digerir, demorou mais tempo para fazer metabolismo, aquilo fica lá um tempo retido, um tempo maior. Essa retenção é um semi-bloqueio. Ainda tu não está constipada, tá? É um semi-bloqueio. Esse semi-bloqueio aí que tu causou no teu corpo vai demorar um certo tempo maior para que toda essa condução sutil dos ares, vamos chamar de ar agora, do corpo, uhum. sejam expulsos. E aí, imagina que tu tem uma torneira que está ligada, e aí você coloca o dedo nessa torneira. Você coloca o dedo nessa torneira, tu começa a prender a água aqui, certo? Sim, Começa a sei. prender. Se Sim. você tiver força suficiente para prender essa água por muito tempo, essa água não vai estourar aqui. Ela vai estourar onde? Lá na fonte, no outro encaixe dela. É verdade, sim. Compreende? Então, aí você prendeu ali, esse movimento errado ali no intestino, porque tem algo bloqueando ali, começou a causar uma interferência do movimento que teria que ser para baixo. Esse movimento começa a voltar até a fonte. E onde é essa fonte? Aqui, ó, onde entrou. E é por isso que a Ayurveda é claramente para a Que gente doido. uma pessoa pode ter demência ou doença degenerativa do Que sistema nervoso doido. central se ela ficar muitos anos constipada. Então, se você vê, se você Gente. começa a ver, vamos pegar as mulheres que tu deu esse exemplo. Você pegar uma mulher que está aí há 12 anos, e eu já peguei paciente assim, constipada, e de repente ela começa a falar que está esquecida, é porque ela já está apresentando sinais de degeneração do sistema nervoso. E ela não sabe que a falta de fazer cocô é a causa disso. Entende? Jesus, Eu vou te dar entendi. um outro exemplo agora. Olha só, com toda licença, porque eu sou homem e eu não entendo como é o uso. Eu vou falar teoricamente, mas eu tenho várias alunas aí do Ayurveda que já são Todo terapeutas e mundo tá elas podem regalando. falar. É. Por exemplo, hoje a gente está na moda agora de, de usar métodos mais. A gente não, vocês mulheres estão na moda agora, e eu acho bom isso, de usar métodos ecológicos de Sim, descartar a menstruação. Eu acho perfeito isso, a gente tem que muito pensar nisso legal. enquanto ser humano, mas eu quero falar do copinho coletor, Eu não gosto tá? muito não, mas eu acho a ideia legal também. Mas tu já reparou que tem muitas mulheres, e quem é dessas pode comentar aqui, assim, que às vezes coloca o copinho coletor e começa a sentir mais cólica. Alguém já te contou isso? Não, me Tá. falaram super bem. Alguém aqui vai comentar. Opa, me deu um pouquinho mais de cólica, tá? Por que que deu um pouquinho mais de cólica? Porque a Reteu. menstruação é um movimento de expulsão. O copinho coletor fica dentro do corpo. Se você usa o copinho coletor, olha, eu estou falando de movimento sutil, não é só o sangue. E esse movimento de expulsão, que é sutil e ele tem que sair do corpo, ele não sai mais. E aí funciona Entendi, similarmente à constipação intestinal. Eric, entendi. você fala com suas pacientes. Aí, ó, já tem gente respondendo que tem. Você fala com seus pacientes, então, para não usar copinho coletor? Não, eu não mando nada. Eu sugiro, não use copinho coletor. Use o absorvente que você possa limpar, aquele absorvente de pano. Porque aí tu tá expulsando, entende? Além de você deixar a menstruação muito tempo ali, ela provocar alguns gases, pequenos gases, essa força que era prana lá em cima e que embaixo a gente chama pana, não está saindo completamente. Entendeu? O corpo ele tem uma dinâmica sutil que a gente precisa compreender. Entende? É, E aí, quando tu começa a pensar que um copinho coletor
pode te causar adoecimento, inclusive do próprio trato vaginal, tu vai ter que começar a repensar isso, porque isso pode te trazer pólipo uterino, isso pode te trazer mioma, isso pode te trazer ajudar, né? Contribuir. Não estou falando que isso é a causa imediata, não, mas isso contribui. Endometriose, etc, etc. Sim. E como eu disse... OB é igual, Eric? OB é a mesma eu acho coisa. que é a mesma coisa, né? Porque é um Mesma tampão. coisa. Exatamente. Tampa a passagem. Porque qual que é a diferença? Tu tem a parte externa do órgão sexual feminino e aí você coloca um pano ali. Quando você coloca um tecido ali, tu tá liberando e o tecido tá absorvendo. Sim. Agora, quando tu introduz dentro do canal vaginal algo, tu tá interrompendo o restinho do fluxo. E esse restinho do fluxo, ele foi feito para sair. Assim, olha, é o que eu digo. Por exemplo, eu tenho muitos pacientes que trabalham, às vezes, vendendo dentro de loja, tá? E aí eu vejo que essa pessoa, ela não tem constipação, mas ela não pode fazer cocô durante o trabalho, mesmo que der vontade. Então ela tem que segurar e em casa ela faz. É a mesma coisa. Tu tá provocando uma constipação involuntária. Mas a gente faz isso muitas vezes, né? E não pode. Assim. Olha só, eu digo que o cocô, ele é um chefe da sua fisiologia. Se ele diz que eu quero sair, tu tem que abrir. Porque, Carol, uma pessoa enfesada, ela quer guerra com todo mundo. É verdade. Entende? Eu tenho hoje amigos, mas eu tenho pacientes que resolveram problemas de relação conjugal depois que passaram a fazer cocô direito. Eu acredito nisso. Totalmente. Por causa desse movimento. Se o movimento está daqui para baixo, quando tu interrompe lá embaixo, o movimento volta. E literalmente tu começa a ter merda na cabeça. Entende? Sim. Porque o que estava lá embaixo começa a circular para cima. E eu estou falando de questões sutis. Energia subatômica. Entende? Sim. Só que isso é muito especial, porque essa pequena energia é a mesma que transforma a maçã que você vai comer hoje em seu corpo. Entendeu? É esse tipo de energia sutil. E aí isso prejudica tudo. É essa energia que a gente tem que juntar primeiro para depois produzir um movimento externo. Mas se tu não está conseguindo ordenar sua energia interna, o exercício externo vai começar a te causar mais dano ainda. Entende? É claro que ele pode, por exemplo, fazendo exercício você pode melhorar. Mas às vezes tem pessoas constipadas que estão lá na academia fazendo crossfit, por exemplo, e esse exercício impede mais ainda a força que essa pessoa vai usar para poder se aparatar internamente com seus movimentos. Não estou falando que o crossfit é desrecomendado, tá? A gente tem que olhar bem quem tá se exercitando. Eu acho que você é melhor para falar disso do que eu. Mas o que eu estou dizendo é, se você não ordena seus movimentos internos, os seus movimentos externos vão ser prejudicados. Às vezes, cara, uma postura que tu quer que uma pessoa faça e ela não consegue chegar ali e sente dor, talvez nem é por questão muscular, mas é por questão subatômica, é por questão energética. Porque a energia dela está circulando diferente. Entende? Agora... Veja que coisa interessante. Tu disse assim, é só eu viajar, e tu estava viajando, né? É só eu viajar que às vezes eu fico constipado. Isso é interessantíssimo, porque eu vou responder a Ana Márcia depois aí. Como evitar o intestino preso. Porque assim, o que acontece? O movimento sutil, ele é energia. E energia, ela é a transformação metabólica que a gente faz. Energia é o movimento celular, tudo é movimento. O pensamento é movimento. Ele é energia. Então, se você tem um fluxo de pensamento que está um pouco fora do padrão, tu começa a movimentar energia diferente aqui. Essa mesma energia vai influenciar a energia do teu corpo inteiro. Então, uma pessoa que começa a ter um ciúmes exacerbado, ou começa a preocupar demais, não, vou ter que viajar, o que eu tenho que olhar, ou está estudando demais, dormindo de menos, isso vai afetar o intestino. Muda tudo, né? Eu estou pensando aqui, você está falando da questão da constipação, eu acho que seria, eu posso dizer, a mesma linha de pensamento com relação ao refluxo? Que claro. O refluxo volta mesmo, né? Ele volta, acaba saindo por uma outra via. Eu sei porque minha filha teve refluxo bebê e eu passei por isso.
Mas eu acho que, e logo em seguida, olha que engraçado, ela teve problemas intestinais. Então, tem muito, tá interligado esses dois? Tá. Só te fazer uma pergunta. Durante antes, um pouco antes ou durante a gravidez, tu fazia suplementação vitamínica? Sim. Provavelmente o teu leite era muito pesado para tua filha. E isso diminuiu o fogo digestivo dela. E aí, uma vez que o fogo digestivo não consegue digerir bem, e se ele for provocado por uma acidez, porque ele talvez estava tentando digerir um leite muito pesado, produziu muito HCl para tentar digerir direito aquilo, e ele não conseguiu, tu começa então a interromper o fluxo de movimento que está ali, que a gente chama de samana vayu, que está ali perto do fogo digestivo, e às vezes por ele estar num fluxo contrário, ele pega a contramão e ele volta. Entende? Ah, tá. Então, assim, não estou jogando a culpa em ti. Eu estou dizendo que é muito provável que a Que suplementação, seja. isso é uma proposta, né? De olhar, ela tenha pesado o teu leite para tua filha e ela não deu conta de digerir, por exemplo. Ou a própria alimentação dela, ou a própria mudança que ela passou. Isso também pode ser, Aham, entende? Tudo sim. isso. E sim, porque o movimento, todo esse movimento que a gente tem, que natural ou patológico, ele vai ser coordenado pelo, vamos chamar de ar, pelos ares que circulam dentro do nosso corpo, que Circula. começa com o prana, tudo. Então tem sim, quando a gente tem refluxo, tem um movimento que está ao contrário do que ele deveria estar. Entende? E aí a Uhum. gente tem que organizar isso. Aí a Ana Márcia perguntou como evitar intestino preso. Isso, assim, ó, é uma coisa que não existe, e isso é muito lindo, porque eu acho que tu também percebe isso, não existe uma fórmula de bolo. Porque cada ser humano é Não. único. Ontem na live com o Dr. João a gente falou bastante nisso, né? Não tem jeito de eu Uhum. dizer assim, tu vai comer isso, teu intestino vai funcionar. Sabe por quê? Porque às vezes, Carol, vamos supor que eu te passe uma receita e você tá aí, seu casamento é lindo, suas filhas maravilhosas, você tá gostando de onde você tá. Esquece essa parte do coronavírus. Tu tá bem satisfeita, tu não tá estressada, tu tá dando conta de fazer tudo e eu te passo uma receita e tu consegue liberar teu intestino. Aí eu passo a mesma receita para uma pessoa que está com um casamento um pouco complicado, tem brigado demais, não está dando conta de ter presença com os filhos. Isso tudo interfere no movimento sutil, entende? Então, o que, que tem que fazer? Como liberar o intestino? Olhando integralmente essa pessoa, vendo os grandes problemas que essa pessoa passa e Sim, com certeza. reorganizando essa pessoa num todo. É Num verdade. todo. Então, por exemplo, gases, por que ocorrem? Lua, não sei o nome real dela, mas a Lua, ou talvez seja Lua o nome dela, se for bem bonito, Uhum. ela perguntou por que os gases acontecem. Normalmente é porque a tua digestão está ruim. Normalmente a digestão está ruim. E aí mora, por que eu respondi essa pergunta? Porque aí mora um outro segredo do porquê que os nossos movimentos sutis começam a se alterar. Entende? Então, Uhum. por exemplo, você constipada, se você tivesse constipada, eu ia falar para ti, não coma salada agora. Porque isso vai ajudar mais na tua constipação. Ah, mas salada é fibra, não interessa. A gente vai ter que olhar outra Uhum. coisa, porque geralmente na constipação o intestino está muito seco. E a salada é muito seca. Então é melhor que tu coma folha cozida. E uma outra dica que eu dou para as pessoas é nunca comer salada à noite. Entende? À Entendi. noite, o fogo digestivo ele é ótimo para ajudar a digerir e fazer a digestão das toxinas que tem no corpo, para eliminar. Então, a salada é muito pesada para digestão. Quando tu coloca uma salada no corpo, exige do fogo digestivo. Entende? Interessante, eu não sabia disso. É. Não A sabia. Manuela está dizendo, por isso que dizem que o intestino é nosso segundo cérebro. Na Segundo verdade, o cérebro. intestino ele tem conexões sinápticas, mas pensando no movimento sutil, Manuela, sim, é por isso mesmo, porque assim a conexão. Aí eu te digo, não é só o intestino. A, alopa- Sinapses, né? a alopatia hoje, ela tá prestando muita atenção, e a ciência, muita atenção no intestino, percebendo como o intestino coordena também questões que são ligadas ao sistema nervoso central, ao cérebro e tudo. Mas se a gente for olhar pelo prisma da Ayurveda, o teu cérebro é teu corpo inteiro. Entende? E cada movimento sutil que tu tem vai ser responsável por um encadeamento de situações. É igual você pensar naquela teoria do caos, que uma borboleta bate a asa no Japão, a gente sente aí na Itália, onde a Carol está, de uma outra maneira. O corpo é assim.
O corpo, ele é assim. Cada pedacinho do teu corpo, quando se movimenta, esse movimento vai refletir no corpo inteiro. E quando eu falo em movimento, eu estou falando do movimento que você faz também, por exemplo, quando você recebe uma situação e qual é a ação que você vai fazer com ela. Vamos supor que agora eu falo para Carol assim, Carol, eu odeio o teu trabalho. Não gosto do que tu faz, não gosto da tua teoria, não gosto da tua prática. Bom, claro que eu acho que toda pessoa deve saber como reportar uma coisa, mas vamos supor que eu reporto isso para ela. Eu tenho o direito de fazer isso. E ela vai decidir como ela recebe isso. Se ela receber isso, isso causar um grande impacto nela, isso com certeza vai desorganizar os movimentos internos dela. Por isso que eu digo que tem coisas, quando é externo a gente tem que liberar. Por exemplo, ela pode tomar isso como me manda uma mensagem ou não e fala assim, eu vou tentar melhorar. Ou ela vai falar assim, o Eric é um cara que faz muita crítica mesmo, ele não gosta de contribuir positivamente, eu não vou tomar isso para mim. Entende? Porque tem coisas que são incontroláveis. O que a gente controla, e assim, às vezes ainda nem consegue controlar, são as nossas ações. Então, por exemplo, pensar que o intestino é o cérebro, sim, ele também é o cérebro, mas o corpo inteiro é o cérebro, porque a tua mente está circulando no corpo inteiro. Ela reside no coração e na cabeça, que é como a Ayurveda diz, mais no coração do que na cabeça. Mas o teu corpo inteiro está respondendo a processos de movimento. E pensamento é movimento. Se eu falar agora com a Carol, Carol, vai para a casa dos teus pais no Brasil agora em pensamento. Por dar menos de um segundo, ela já entrou na cozinha da casa da mãe dela. Entendeu? O pensamento ele é dinâmico, ele consegue percorrer tudo. E por isso mesmo, esse pensamento é capaz de promover movimento celular. Então, quando eu estava falando de ar dentro do corpo, eu estava falando de toda a biodinâmica que permite com que as células façam o que tem que fazer, se movam como tem que mover, que os líquidos, né, desde que seja o plasma, o sangue e tudo que corre no nosso corpo, tenha seu próprio movimento. Então, por exemplo, Carol, quando uma pessoa, vamos supor que por algum motivo hoje, tu foi abrir a janela e teu marido estava chegando e ele deu carona para a vizinha que ele nunca conversou e ele despediu com um abraço nela. E aí tu ficou extremamente ciumenta por causa disso. Você ficou muito ciumenta. E aí tu me ligou, falou assim, Eric, olha, em plena hora do almoço eu vejo isso é um disparate, ele nunca conversou com ela, não sei o nome dela. A primeira coisa que eu vou te aconselhar é a hora do almoço, mas não coma. Porque esse movimento que tu criou já interrompeu o teu processo digestivo, já prejudicou teu fogo digestivo. E às vezes tu nem sabe o porquê. Às vezes ele deu carona para ela porque a mãe dela faleceu, ele ficou sabendo, sabe que ela é vizinha e falou, meus sentimentos. Tu nem sabe o que aconteceu, mas a gente cria. E o mais bonito, Carol, é que a única coisa que a gente cria e a única coisa que a gente percebe são ondas. É movimento. A única coisa que existe no universo é só o movimento. Eu sinto muito isso. Eu sinto muito isso com relação às minhas filhas, assim, com relação a perigo, quando alguém fala com ela, eu vejo ela tá longe de mim, algum estranho fala com ela, sobe a onda na hora. É exatamente isso. Eu acho que a gente se movimenta justamente de acordo com essas ondas, né? Pode ser a da raiva, pode ser a do medo, da insegurança. Então, eu, por exemplo, tenho um ímpeto de ir, você se movimenta no sentido de resolver aquilo, né? Só depois que a gente pensa, assim. É muito legal se for pensar como esse movimento interno, ele te faz mover externamente. Muito, muito bom. A Simone está dizendo assim, a mãe gostava de brigar na hora do almoço. A mãe da Simone é candidata a ter tido ou uma doença degenerativa, ou um câncer, ou uma doença autoimune. Porque se na hora de comer tu começa a provocar suas emoções, tu não digere direito. Não tem jeito. E tudo. Por isso que esse nome, movimento, é muito lindo. Porque tudo é movimento. Carol, você não está vendo o Eric. Você está criando a imagem do Eric dentro de ti. Eric que está aqui é só um monte de onda que tu tá percebendo, né? A cor que tá aqui do lado é outra cor que tá aqui que faz essa forma de Eric. Mas tudo é onda, tudo é movimento. Nós não estamos parados nem quando estamos parados. Se a gente pensar que o nosso corpo tem mais bactéria, existe mais bactéria do que coisa nossa dentro do corpo,
Está tudo em movimento. E mesmo as nossas coisas dentro do corpo, as nossas células, elas estão em constante movimento. E se a gente pega um microscópio e olha essa célula muito de pertinho, essa célula vai apresentar um monte de espaço vazio com energia se movimentando. E um núcleo duro, né? O núcleo é onde a gente concentra mais energia ali. Mas se a gente conseguir pegar um microscópio e olhar esse núcleo está cheio de espaço vazio e energia movimentando. É como o tempo todo, a única coisa que existe é um montão de energia em movimento. E isso, Carol, para mim, é por isso que eu falo para as pessoas, a Ayurveda é um método de te trazer para perto de Deus. E Deus para a Ayurveda não é esse homem que está sentado lá em cima ou essa mulher que está sentada lá em cima. Deus é o movimento em si. Até um dia que a gente volta lá atrás e não tinha movimento nenhum. Porque esse Deus, que é esse movimento universal, era um nada. E um dia ele decidiu explodir e criar todas as galáxias. Só para você ter uma ideia, a gente conhece hoje só 4% do que é a galáxia, porque 96% é matéria negra e a gente não entende o movimento dela. É movimento de contração e expansão que ninguém sabe o que é. A gente conhece 4%. Desses 4% que a gente conhece, 99,99% é poeira estelar. 0,01% são todos os astros e planetas que formam todas as galáxias do universo. Então, na verdade, a gente está tentando entender 0,01% do universo. Nossa. E a gente não sabe nem 0,00001% desse 0,01%. Entende? Foi muito número agora. Mas o que eu estou querendo dizer é que isso tudo que surgiu hoje, que é só 4%, isso tudo está em movimento. Todos os planetas, todas as poeiras e até aquilo que a gente não conhece, que é a matéria negra, também está em movimento. Porque um dia, algo que aí ninguém tem explicação científica, a gente tem explicação teórica filosófica, inclusive nos Vedas, inclusive na nossa ciência. Essa coisa que se a gente voltar atrás, que era o não movimento, até isso sentiu a necessidade de se movimentar e explodiu, e a gente chama de Big Bang. Então até o nada, que depois virou tudo, sentiu necessidade de se movimentar e criou um movimento tão forte que explodiu e formou galáxias e galáxias a bilhões de anos-luz. Então o princípio da vida, o princípio da existência é movimento. E a Ana está falando como a física quântica, mas isso é física quântica. A Ayurveda, ela é pautada toda na física quântica. Física quântica é só um nome que a gente criou para ocidentalizar toda a filosofia da Índia. Porque até a filosofia espiritual que a gente pega, e eu não estou falando de religião, ela é com uma visão da física quântica. Por isso que o Deepak Chopra faz sucesso, porque ele sabe Vedas. Por isso que como é que é? Aquele Goswami, que é aquele da boinazinha indiano, que faz um monte de palestra, faz sucesso, porque ele estudou a filosofia oriental indiana, que tem a base da explicação na física quântica. E é por isso que é muito importante para mim, quando eu viro para a Carol e falo assim, Carol, eu preciso me movimentar. Sabe por quê? Porque quando eu me movimento, eu estou repetindo o propósito divino, que é estar em movimento. E aí, quando tu propõe um exercício, tu propõe movimento, tu só... Amit Goswami, obrigado, Babi. Quando tu propõe movimento, tu tá propondo só que a gente siga o fluxo que não é nosso, que é universal. Entende? Verdade. É verdade. O movimento é universal, isso. Carol. Universal. A gente não pode... Quando a gente teme em parar, a gente cria enfermidade, porque não é da nossa natureza estar parado. E quando eu digo parado, eu não digo só... do movimento em exercício físico. Eu digo do movimento do teu cocô, do movimento da tua menstruação, do teu movimento mental. E aí, quando tu tá embotado, tu começa a criar. Uma pessoa constipada, durante um tempo muito grande, vai começar a desenvolver depressão. Porque vai ser, é a tentativa da inércia. E um corpo que, como ele não gosta de inércia, ele tenta criar o movimento dele para se salvar. E aí ele começa a desenvolver doenças autoimunes. As doenças todas, Carol, elas não são doenças, elas são professores, elas estão tentando te dizer o que está errado. Então, vamos supor, se tu não movimenta, tu está inércia, tu está com a sua mente embotada, o teu corpo vai falar assim, olha, se tu não se move, eu vou tentar mover de algum jeito.
Se tu não tem amor próprio, eu vou ter que te mostrar, vou ter que movimentar de algum jeito. Mas ele não tem essa inteligência que a gente tem. Porque cada célula nossa é especial e tem sua própria inteligência. Né? Porque a célula ela quer sobreviver. Então ela começa a gerar movimento. E esse movimento errado, que você não entra na coordenação do movimento universal, as suas células vão começar a se movimentar de uma maneira que tu pode apresentar uma doença autoimune, tu pode apresentar um câncer, tu pode apresentar uma degeneração, porque as suas células elas não têm consciência para entender esse todo. Elas querem sobreviver. E as células sobrevivem em movimento. E por isso que a gente tem que repetir o movimento das células a grosso modo. A grosso modo não, a grosso externo. Então a gente também tem que mover o corpo. É muito importante. O movimento corporal... Pode ir. Não é só biomecanicamente, né? É uma coisa fisiológica. É uma coisa fisiológica. É um movimento fisiológico e não só um movimento mecânico. Isso. E isso é o que a gente está propondo, né, na nossa união, que é o movimento emocional. O movimento emocional é tu entender que tu move seu corpo para mover tuas células, para mover tua mente e para mover tua espiritualidade. Entende? Isso tudo está conectado. Se uma pessoa só vai para a igreja, pega o carro, vai para a igreja rezar, ela está em deficiência com a espiritualidade dela, porque a espiritualidade dela é movimento. E o movimento é corpo físico. E o corpo físico tem que caminhar. Entende? Falei isso pra minha mãe ontem. Aí, tá vendo? É sintonia. Então, assim, ó, a gente deve ter uns 15 minutos. Eu só queria falar uma coisa que eu esqueci de falar, que a Carol e eu, nós estamos lançando um grupo em que a gente quer divulgar essas ideias, né? A gente criou um grupo um grupo do Instagram, do Telegram, e a gente vai criar um grupo no Facebook também para distribuir esse conhecimento que a gente acha extremamente importante. Dar conhecimento para as pessoas. Às vezes a Carol faz alguns movimentos, ela filma, ela manda para as pessoas. Então, hoje, no final do dia, tanto na minha bio quanto na bio da Carol, a gente vai colocar o link para vocês poderem entrar nesse grupo do Telegram. A gente vai fazer uma outra live no domingo que vem, em que a Carol vai falar desse movimento mecânico do corpo, mas também com o resultado emocional, porque está tudo conectado. E o nosso objetivo agora é co-criar mesmo, né? A Itália e Brasil não é fronteira, a gente tem internet para isso. Então, eu convido todo mundo a participar. Quem não segue a Carol, siga a Carol. Quem não me segue, me siga aí, porque a gente vai começar a mandar um pouco de informação sobre isso, que é o meu grande objetivo de vida mesmo, é esclarecer, é trazer debate, aprender com esse movimento, né? Que é muito importante. Tudo é movimento. Aí agora vocês ficam com essa frase aí, vocês mandam, faz um post, escreve e me marca e fala assim, Deus é movimento. Porque isso que é Deus. Deus é movimento. E a gente só é uma, como é que é? Imagem e semelhança de Deus. Se você está parado, tu está se afastando dele. Verdade. Olha que lindo, gente. Isso. A gente acho que ainda tem mais tempo ainda para falar. Não apareceu nada aqui para mim, não. Mas eu tive essa concepção assim, de que o movimento ele nos transcende a um patamar mais espiritual. Quando eu mesmo provei isso aqui, num momento meu muito difícil, que eu tinha chegado, no inverno, o frio, né? O frio é muito... É uma época que a gente se fecha muito, que a gente fica muito recluso. Então, o movimento, ele simplesmente me trouxe à vida de novo, me trouxe à tona, falou, acorda, me deu um saculejo. Graças a Deus, eu tive pessoas evoluídas espiritualmente, como o Eric que me possibilitaram esse vigor de novo aqui, sabe? Então, eu acho extremamente necessário, extremamente vital a gente passar isso para outras pessoas. É a nossa função como profissionais da saúde, mas a saúde no sentido como eu sempre falo, integrativo mesmo, sabe? A saúde não só mecânica, a saúde não só estética, a saúde não só de competição, saúde não é só performance. Então, assim, quando uma pessoa se sente acolhida através do movimento, de uma maneira que ela realmente se emociona e vê o tanto que ela estava na inércia, né?
ela vê o tanto quando você consegue emergir uma pessoa do que ela tem, seja uma depressão, seja uma constipação que ela nunca imaginou que podia gerar tanto problema para ela, seja uma bulimia, tem tanta coisa que a gente nem imagina que a gente pode tirar o pé daquilo ali, daquela fossa, através da ajuda, através da mente, do movimento, da alimentação. Então, é tão lindo esse trabalho que a gente está começando, é tão bonito a gente poder propor isso. E eu sempre falo no meu Instagram que eu tenho isso como uma missão espiritual mesmo. Nunca chegaram em mim pessoas, eu quero ficar fortão, eu quero. Nunca. Eu sempre atraí pessoas realmente com problemas muito sérios de saúde, de doenças mesmo. E isso me fez estudar, isso me fez sair da minha zona de conforto, da biomecânica que a gente aprende na faculdade, daquele beabá que é legal, é fundamental, mas que não faz você transformar vidas. O que te faz transformar vidas é você realmente emocionar aquela pessoa e trazer para ela a vida. A vida, seja uma mulher que parou de se constipar, seja uma avó que consegue brincar com os netos, que ganhou uma longevidade maior, seja uma mulher que superou um medo, superou a baixa estima, superou um momento difícil assim, da vida dela. Homem, a mesma coisa. Então, isso para mim, esse trabalho que a gente vai começar, é uma honra para mim. Eu me sinto honrada em estar em contato com você, que tem tanto conhecimento. Eu fico te escutando, não tenho coragem de falar nada, eu fico aqui assim, né, gente? Tá? A gente fica escutando o Érica assim. É tão bom escutar isso hoje, nesse contexto de pandemia, sabe? Em que eu estou vendo cada vez mais que a gente vai precisar mesmo se unir e fazer um trabalho em conjunto mesmo, Claro. para o bem desse universo enorme, desse universo democrático que você acabou de falar. Então, para mim, eu só queria dizer isso aqui, que é um prazer, se eu puder fazer, sabe, igual sua irmã já me pediu aí, eu fiquei toda feliz já. Eu quero receber isso das pessoas, quero ter esse contato, essa troca, tá? E o que eu puder fazer para ajudar mais vidas, vou fazer nesse trabalho bonito que a gente vai começar. Carol, eu me emocionei com a tua fala, assim, dessa coisa da missão. Eu acho tão lindo quando a pessoa, ela fala para mim assim, eu tô numa missão, né? E eu também confio que é um trabalho que vai crescer, tem muita gente inspirada em fazer também a mesma coisa. Só queria te dizer que quando tu fala de movimento também eu fico assim, opa, deixa eu escutar. Quando tu mostra, mais ainda, deixa eu ver isso aqui. Na nossa próxima live é a tua vez de falar mais e eu sou um fã, né? Sou um Meu fã. Deus. Mas deixa eu te falar, as pessoas às vezes elas buscam os terapeutas, os profissionais da educação física com uma ideia, por exemplo, obesidade, para tirar, às vezes nem tá obeso, mas pensando na estética corporal, né? Tudo bem, eu só digo que a estética corporal é só um método de te mostrar, né? Uma pessoa que está obesa, na verdade, aquilo é só um reflexo de mostrar que tem muitos movimentos sutis que já foram deixados para trás. E toda vez que eu pego uma pessoa para cuidar, que ela está em desarmonia com o corpo, eu penso que tem tanta coisa junto da mudança corporal para fazer ali, sabe? Sim. Tanta coisa emocional. Tu falou da Cândida, eu vou te falar uma realidade que me assusta e que é muito triste, tá? 95% dos meus pacientes são mulheres. E Uhum. uma relação empírica dentro da prática clínica hoje que eu tenho, Carol, é que muitas vezes a Cândida está relacionada como disse, à questão da violência contra a mulher. Assim. Muitas vezes a mulher desenvolve uma doença para se afastar do agressor. Às vezes a própria Que esposa interessante. que está sendo estuprada pelo marido, porque ela não quer transar, por exemplo, e ela desenvolve uma doença na região vaginal para Entendi. expulsar o problema. Então, assim, isso também é questão de movimento. A gente tem que entender que o movimento que está descoordenado não tem nada a ver com o órgão feminino. Tem a ver com a questão mental, porque é ali que ela está sendo afetada e agredida o tempo inteiro, né? Eu te falo isso porque eu já consegui correlacionar isso muitas vezes com as pacientes que eu tenho. Elas sofrem, ou elas tiveram
algum caso muito sério de violência sexual, ou elas estão num casamento em que elas são agredidas psicologicamente ou fisicamente, e essa doença se põe presente. Mas por que que ela põe presente? Porque o movimento sutil está diferente. Mas tudo começou aqui, ó. Na Entende? cabeça, E o na que que eu mente. tenho que fazer? Primeiro, essa pessoa ela precisa tomar alguma atitude, tem que ter um conjunto de pessoas para ajudar para que ela saia dessa relação conflituosa, né? Mas isso não é comigo, eu não tenho como pegar ela e tirá-la da casa dela, né? Mas uma coisa que eu faço é, o que tu passou, tu precisa mover para frente, e que aquilo que passou seja aprendizado, porque senão tu não se move, tu gera inércia. As pessoas hoje estão doentes, Carol, porque o movimento ele só acontece no presente. Se você ficar olhando para o passado e tentar se identificar com o passado, você vai ser sempre a coitada que sofreu algo. E com razão, porque foi sofrimento. Se você tiver ansiedade, aí é depressão. Se você tiver ansiedade de que no futuro tu possa errar, você vai se identificar com o erro no futuro que nem aconteceu no presente. O presente, Carol, ele só pede uma coisa: ação. Movimento. O movimento é o presente, o movimento é a conexão divina, o movimento, ele é a existência. Quando você morre, o movimento cessa. O movimento do corpo físico, né? Então, Sim, é. o não movimento é morte, o movimento é vida. E isso em todos os aspectos que tu parar para pensar. Para você É cozinhar e verdade. comer, tu precisa movimentar. Entende? Uhum. Para tudo tu precisa movimentar. Então a gente tem que levar esse movimento nesse patamar. É por isso que... E aí eu confesso que eu vi isso nas tuas propostas de movimento. Como que tu pensava? Como que Ah, tu consegue sim. criar em movimento conexão saudável com tuas filhas? Que muita mãe está tendo dificuldade hoje, pai está tendo dificuldade hoje É. de fazer dentro da pandemia. Entende? E aí Uhum. tu leva essa proposta carinhosa também de usar os movimentos para mudar a psicologia e física das pessoas, porque elas estão ali em movimento, elas estão seguindo o fluxo universal, entende? Sigam a Carol, quem nos segue, que é muito interessante o exercício dela. Eu passei para todas minhas irmãs, passei para um monte de gente, falei, ó, acompanha aí, porque vocês têm que ver, porque é coisa para fazer em casa, né? Eu quero começar a fazer esse movimento, a gente vai criar esse grupo, vamos começar a distribuir as Ah, nossas aulas também para a galera e começar uhum. divulgando informação, né? Tá aparecendo Sim. quanto tempo temos aí? Não, não está aparecendo, mas Uns eu acho que 5 vai acabar minutos. em 2 minutos, 5 minutos, mais ou menos. Não É, apareceu o tempo aqui ainda. no máximo isso. Então, eu acho que minha contribuição é essa, e o objetivo dessa live não é só dar informações, eu espero que todo mundo tenha gostado, mas é também divulgar esse trabalho novo que eu acho importante para mim e para a Carol, Sim, porque é sim. algo do nosso caminho, é algo que a gente ama fazer, mas também porque eu acredito que tem um certo conhecimento aí que ele não pode ficar com a gente não pode ser privilegiado de ter buscado esse conhecimento e guardar para a gente, né? Então, se você é Verdade. profissional da saúde, você é super bem-vindo nesse grupo. Se você não é Uhum. profissional de saúde, mas quer se cuidar, você é super bem-vindo nesse grupo. Vamos co-criar. Eu acho que é na presença de todo mundo que a gente consegue fazer coisas maravilhosas, né, Carol? É verdade, é verdade. A gente quer, a gente vai, quer, né, e vai expandir isso para todo mundo. Todo mundo pode fazer e se adentrar no nosso grupo. Acho que vai ser uma troca bem boa, É, principalmente nesse momento. É hora disso, né? é Obrigada, hora disso. Eric. Carol, A gratidão. gente, eu que agradeço por tudo. Semana que vem a gente está junto de novo, né, gente? Todo mundo aqui de volta no próximo domingo, que a gente vai falar do movimento externo, né? O movimento mais mecânico mesmo, que é a parte mais da educação física, mais da minha área, né? Então, mas foi um prazer receber o Eric. Essa live vai ficar salva no meu perfil. Então, namastê. Ah, a gente tem dicas também de alimentação, porque eu tenho uma aluna que É é terapeuta verdade. Ayurveda e que é nutricionista que também vai fazer parte do nosso grupo. Então tá bem legal, tá bem legal. Vamos lá. Entra É, no Instagram da Carol, quem viu e gostou, e compartilha o vídeo para outras pessoas para chamar mais para a próxima live, que vai ser vai. sucesso. Tá bom? Isso. Muito bem. Muito Obrigada, obrigado, gente. Carol. Um grande beijo. Obrigada, Eric. Tchauzinho.